irmãos. Paz de Cristo, boa noite a você que vai nos assistir pela videoaula. Amém? Vamos ficar sobre os nossos pés, vamos fazer uma oração? Quem se habilita a orar por nós nessa noite? Amém. Voz de trovão, hein? Sim. Sim, Jesus. Em nome de Jesus, às vezes como, Pai, em tuas mãos, Senhor Deus, trazendo graça e conhecimento da tua palavra, Pai. Senhor Deus, abençoe, Senhor Deus, as pessoas que estão para chegar, Pai. Sim, Jesus. Senhor Deus, se encontra aqui neste lugar, Pai. Abençoe, Senhor Deus, em especial, Pai, a nossa pastora, Deus. Sim, meu Deus. Deus, levantar um clamor, Pai. Sim, Jesus. Toma a vida da tua serva, da tua filha em tuas mãos. Sim, Jesus, é verdade, Senhor. Continua cuidando, guardando. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Sim, meu Pai. Toma o Nicolas em tuas mãos. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Toma o seu assento aí. Como é que foi a semana? Tudo certo? Que passou, né, Gabriel? Gabriel é até engraçadinho, tá andando demais com o Thiago. Aleluia, gente. Onde nós paramos? Ali, né? Glória a Deus. A evidência, lembra, né? Só reforçando, né? Para quem de repente não teve aqui semana passada, né? Tudo que nós falarmos está na apostila, mas existem coisas além da apostila, amém? Então não fica preso à apostila. Eu quero fazer uma aula mais didática, mais dinâmica, até para o pessoal que estiver assistindo em casa vai ficar melhor depois. Então assim, eu peço que você não fique focado na sua apostila, foca na aula, amém? A apostila você pode ir lendo em casa e absorvendo as coisas e conferindo as coisas em casa, beleza? Tudo certo? Então vamos lá. Semana passada nós paramos aí, né, as evidências das Escrituras. Porque a gente tinha falado um pouco antes sobre a intuição de Deus, e agora a gente vai falar sobre isso. E ali está dizendo, além da consciência de Deus, que nos dá um testemunho claro sobre o fato de sua existência, as evidências claras dessa verdade se dão por meio das Escrituras e da natureza. Todas as passagens da Bíblia pressupõem que Deus existe. Gênesis 1:1, no princípio Deus criou os céus e a terra. Semana passada também nós já lemos aquele versículo de Romanos que fala dos atributos visíveis e invisíveis de Deus, que é manifesto com o seu eterno poder e divindade nas coisas que nós vemos, nas coisas que Deus criou. Então, tanto a terra, a sua natureza revela quem Ele é, quanto a sua palavra. E Deus fez questão de deixar claro isso no primeiro versículo da Bíblia. No princípio, ou seja, no início, na origem, a palavra Gênesis vem de origem, de início. No início, criou Deus os céus e a terra. Então, logo a gente entende que Deus é um ser criativo. Ele é o criador de todas as coisas. E isso nos dá também a participar de algo que Ele é. Você só consegue ser criativo porque Deus é criativo. Quem te fez, criou todas as coisas. Ele colocou em você uma identidade também para que você possa criar. Sabe, uma pessoa criou algo, teve uma ideia. Você pode criar algo, ter uma ideia, porque o Deus que criou todas as coisas colocou essa identidade de criador, não do criador de todas as coisas, mas de alguém criativo em você. Então, tanto a natureza revela quem Deus é, faz a gente conhecer quem Deus é, quanto as Escrituras. E para nós, a nossa maior segurança é as Escrituras. Porque ainda que a natureza revele quem Deus é, as Escrituras deixam claro quem Deus é. Sim ou não? Porque, por exemplo, as pessoas, como nós falamos semana passada, as pessoas pegam coisas da natureza ou partes das coisas da natureza e elas fazem para ela deuses. Agora, alguém que entende que Deus se revela através da Escritura, uma coisa que ele não vai ter é o quê? É um outro Deus na vida dele. Por quê? Porque a própria Escritura, ela por si só, ela faz a questão, Deus sempre fez a questão de enfatizar que não há outro Deus além dele. Não há outro Deus. Ele é o único Deus. Então, se você conhece Deus através das Escrituras,
Logo, você não vai ter outros deuses da sua vida. É por isso a importância de nós conhecermos Deus. Lembra que a gente falou semana passada também que uma coisa é você acreditar que Deus existe. Uma outra coisa é você conhecer esse Deus que existe. Né? Acreditar, muita gente acredita, né, que Deus existe, mas vive uma vida sem respeitar esse Deus que ela acredita existir, sem conhecer esse Deus que ela acredita existir, e logo ela serve a esse Deus de forma errada. Né? Nós falamos também, só para dar uma pincelada, que é possível a gente conhecer Deus de forma incorreta. Né? Alguém que acha que Deus é alguém vingativo, que está no céu agora, doido para punir a humanidade, porque a humanidade é pecadora. E há aqueles também que pensam que Deus é um ser que está lá disponível só para ele ir lá acessar o que ele tem desejo, e Deus é o bonachão, né? Faz tudo o que você quer e você não tem compromisso nenhum com ele. E não, ele de fato nos corrige, né? Mas não como alguém que quer o nosso mal. A Bíblia fala que se nós estamos sem direção, sem disciplina, é porque nós somos bastardos. Porque todo mundo que é pai direciona os seus filhos, corrige os seus filhos. Todo mundo que é mãe direciona os seus filhos, corrige os seus filhos. Então, se Deus é pai, é óbvio que ele não vai deixar a nossa vida do jeito que está. Ele vai corrigir a nossa vida porque ele sabe o que é melhor para nós. Amém? E como um bom pai, ele também vai nos dar boas coisas. Então não adianta eu pensar que Deus está ali só para me servir, e não adianta eu pensar que Deus está ali só para me punir porque ele é perfeito e eu sou imperfeito. Não. Deus não é esse cara mau que alguns pensam, né? E Deus não é esse bobão que alguns pensam. Deus é alguém completo em si, nele tem bondade, mas nele tem justiça, nele tem misericórdia, mas nele tem juízo, nele tem palavras de amor, mas nele também tem palavras duras. Então, se nós precisamos conhecer Deus corretamente, para a gente não pegar para nós um Deus que nós queremos que ele seja. Deus não vai ser o Deus que você quer que ele seja. Ele é um Deus perfeito, então logo eu preciso conhecer quem ele é e ficar satisfeito com quem ele é. Se tem alguém que tem direito à insatisfação, é ele. Ele, com certeza, não está satisfeito com quem nós somos. Sim ou não? Deus não está satisfeito. Se ele tivesse satisfeito com quem nós somos, ele não teria matado Jesus numa cruz, ele não teria derramado o Espírito Santo sobre as nossas vidas, ele não estaria tentando nos convencer todos os dias. Quem precisa ser convencido? Alguém que não está da maneira que Deus gostaria que ele estivesse. Então, se tem alguém insatisfeito no relacionamento, quem é? Quem é? Deus. Nós temos que estar como? Satisfeitíssimos. Aquela palavrinha lá do início da conversão, o Senhor é suficiente, e aquilo tem que ser uma realidade diária da nossa vida. Ele é suficiente, fazendo ou não, cumprindo ou não nas nossas orações, respondendo ou não nossas orações, com o sim dele, com o não dele, nós temos que estar satisfeitos. Agora, como que você vai ter satisfação em alguém que você não compreende, não conhece, não sabe como ele se move? Você não vai conseguir ter satisfação. Por isso que precisamos conhecer Deus corretamente. Para quando ele não fizer algo que você quer que ele faça, você vê aquilo como uma bondade dele. E não como alguém, viu, não ouve minha oração, viu, não me responde, viu, não me atendeu. Então, quando eu conheço ele corretamente, logo eu vou aceitar o não dele e o sim dele. Logo eu vou aceitar ele fazer as coisas no tempo dele e não no meu tempo. Logo eu vou estar satisfeito com ele, que é uma das grandes crises das pessoas que conhecem Deus de forma rasa. Eles ficam ali, né, tentando de alguma forma fazer com que Deus faça o que eles querem que Deus faça. Deus não vai fazer, porque Deus não se submete a nós, é ao contrário, nós que se submetemos a ele. Então aquela pessoa começa a se frustrar. Eu já vi pessoas fazer propósitos assim, sabe, longos mesmo, tipo 60 dias, indo todo dia no monte, buscando algo, e depois que terminou o propósito, Deus é Deus, não. Virou para a pessoa, esperou terminar o propósito, usou um vaso na igreja e falou assim, não vou fazer. Poderia ter falado no primeiro dia do propósito. Não, Deus deixou a pessoa ficar 60 dias indo no monte, todo dia buscando algo. Quando a pessoa terminou o próximo culto na igreja, veio uma irmãzinha dessas que gostam de entregar os mantos, virou, você estava no monte orando, não estava? 60 dias? Deus está me mostrando, Deus falou que aquilo que você foi buscar no monte, Ele não vai te dar, que é para você entender que isso não é para a sua vida. Aí, você acha que essa pessoa saiu da igreja? Não, a pessoa está na igreja, está bem com Deus. Ela fez o papel dela, irmão, se consagrou, se santificou, ela obteve uma resposta. Glória a Deus por isso.
É porque ela obteve uma resposta, porque é melhor receber o não de Deus do que ficar com interrogação na cabeça e saber se Deus vai responder alguma coisa. Sim ou não? Então, assim, por isso que vale a consagração, vale a busca, mas mais do que isso, vale um coração inclinado a entender que tudo que Deus fizer na sua vida é bom. Ah, não, vou repetir isso aqui. Tudo que Deus fizer na sua vida é bom. É bom. Então, se você tiver um conhecimento para entender que nele não há maldade, nele não há treva, nele não há injustiça, você vai... Irmãos, tem coisas que Deus fez que aparentemente não parece bom. Entendeu? Mas que é bom. Por exemplo, Deus fez ou permitiu? Deus permitia servos dele morrer humilhado, irmão. Um Deus que poderia impedir isso. Permitia servos dele morrer humilhado, decapitado, jogado aos leões, zombado, cara crucificado, queimado, igual o Wycliffe, o cara morre queimado nas madeiras de uma cruz. E aí, durante essa morte, a história diz, a biografia dele diz que ele sorria. Aí perguntaram para ele por que ele estava sorrindo, né? Que se ele estava sendo todo queimado ali naquele momento. Ele falou assim, porque nada pode me tirar do meu Senhor. Então, aparentemente, imagina, você como um pai, se você puder impedir algumas coisas do seu filho passar, você não impede? Impede. E Deus, ele é o Pai perfeito, ele poderia impedir algumas coisas na nossa vida, a gente de passar algumas coisas, mas ele não impede. E ainda ele ratifica, Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que têm um propósito. Então, quando você estiver passando uma situação dificílima na sua vida, lembra, o Criador de todas as coisas está dizendo para você que tudo que você passa coopera para o seu bem, não para o seu mal. Então, não vai procurar válvula de escape, não vai procurar, sabe, ficar chateadinho com Deus, não. Confia, conheça ao ponto de confiar que Ele deixar você ir para a cova dos leões é bom. Ele deixar você ir para a fornalha é bom. Ele deixar você morrer para glorificar o nome dele é bom. Vamos lá, esses caras não inspiram a nossa fé hoje? Sim ou não? A igreja tem uma consciência de martírio, por quê? Porque homens foram martirizados. Porque raramente a gente vê alguém hoje sendo martirizado, pelo menos no contexto da nossa cultura, no Brasil aqui, no nosso país. Qual foi o dia que você viu alguém sendo pendurado e morrendo porque não ia negar Jesus? Na nossa nação, pelo menos você não vê. Mas ainda assim é possível ter uma consciência de martírio de homens e mulheres que estão dispostos a morrer por Jesus. Por quê? Porque alguém morreu por ele, entendendo que era bom. Amém? Amém? Então vamos lá. Vamos continuar. Pode pular ali, filho. Ali tem alguns textos. Vai, pode isso. Fica ali. Tem uns textos ali, depois você pode ler. Eu não mandei essa semana os slides, né? Eu vou mandar os slides para vocês, tá? É possível conhecer a Deus? É possível acreditar em Deus e conhecer sem conhecer Ele? Não. É possível acreditar em Deus sem conhecer Ele? E ali parece que está escrito errado, hein? Muitas culturas espalhadas no Brasil e no mundo acreditam em Deus, mas não o conhecem. A gente até falou isso também. Nós nunca poderemos conhecer a Deus completamente. Ali tem uma parte que eu quero que a gente leia. Devido ao fato de Deus ser infinito e nós sermos o quê? Finitos ou limitados. Nunca poderemos conhecer de fato conhecer a Deus 100%. Nesse sentido, fala-se que Deus é incompreensível. Nesse caso, não podemos falar que Deus é incapaz de ser completamente entendido, mas deve-se dizer que ele não pode ser conhecido de forma plena. Aí tem 2 textos ali, pode passar e colocar nos textos. Então, o que ele está dizendo? Que não é para a gente dizer que não pode conhecê-lo, que não pode compreendê-lo. O que está dizendo é, você nunca vai conhecê-lo de forma plena. O que é um gás para a sua fé, sim ou não? Porque quem aqui já conheceu pessoas ao ponto de que você falou assim, não, fulano não é só isso. No sentido assim, ele não é mais surpreendente, tudo que ele faz é previsível. Por quê? Porque nós somos o quê? Previsíveis, nós somos finitos. De fato, eu vou chegar num ponto, né, que você vai olhar e falar assim, não, o pastor vai até aqui, fulano vai até aqui, Beltrano vai até ali. Por quê? Previsibilidade, ser finito. Ainda que a gente busque, nós somos limitados. Então, saber que Deus é ilimitado dá um gás para aqueles que amam a Ele. Porque
se Deus é ilimitado, se eu nunca vou poder conhecê-lo de forma plena, isso me dá uma oportunidade, a qual? De saber que eu sempre vou poder conhecer um pouco mais dele. Ele nunca vai chegar no estado que o ser humano chega. O qual? Não, acabou. Fulano é só isso. Fulano é previsível. Fulano só vai até ali. Não. Deus, quanto mais você conhece, mais você pode prosseguir em conhecer. Então, o que eu sei de Deus até hoje, não limita Deus até esse conhecimento. Eu lembro que uma vez, quando a gente estava ministrando na antiga igreja, eu ministrei sobre uma coisa que eu ouvi o Luiz Hermínio falando, e Deus saltou uma coisa no meu coração também. Que Deus, ele é muito mais do que a nossa teologia. Amém? Deus é muito mais do que ter toda a teologia que está espalhada na terra. Deus é muito mais. Então, de vez em quando, nós precisamos sair da nossa caixinha teológica. Você tem uma caixa teológica, você tem uma teologia, você tem uma forma de conhecer e acreditar em tudo, tanto nas coisas atuais quanto nas coisas vindouras, é maravilhosa. Mas Deus não é refém disso, Deus vai além disso. Amém? Nós não idolatramos a Bíblia. Ainda que a Bíblia revele Deus, nós adoramos ao Senhor Jesus. Amém? Jesus é maior do que a palavra, só que ele deixou uma palavra para revelar quem é o Pai, quem é o Filho e como o Espírito está se movendo nesses dias. Então, nós precisamos, de vez em quando, sair da nossa caixinha teológica. Fala, Senhor, porque quem aqui já, exemplo, para a gente trazer aqui para os nossos dias, já passou situações que você procurou respostas dentro da Bíblia e, de repente, não é nem que você não encontrou resposta, mas aquilo ficou meio que incompleto. Quem já? Assim, poxa, não estou conseguindo encontrar aqui uma luz nas Escrituras para isso que eu estou passando. Por quê? O que Deus está querendo que você entenda, que eu entenda, que Ele está além daquilo ali. Entendeu? Ele está além. Por exemplo, antes do Novo Testamento ser formado, Jesus, a gente vai ler, bem provável que a gente lê isso, se der tempo nos slides, você vai ver que no Antigo Testamento, Deus foi chamado de Pai pouquíssimas vezes. E um dos motivos pelo qual Jesus foi crucificado foi exatamente porque ele chamava Deus de Pai com muita propriedade. Então, o que eu aprendo aqui? Que Deus, ele foi se revelando, ele foi se dando a conhecer, e que Jesus apresentou ele de uma forma diferente. Sim ou não? A gente sabe, você lê o Evangelho de João, só em João 14, inúmeras vezes Jesus chama Deus de Pai. E aquilo era uma afronta. Por quê? Porque o povo de Israel estava acostumado a conhecer o Yahvé, né, o Javé, o Deus criador de todas as coisas, com o qual eles não podiam nem ficar citando esse nome. Lembra de um dos mandamentos? Qual era um dos mandamentos? Não fale o nome de Deus em vão, né? E o que seria falar o nome de Deus em vão? Você acredita que isso vale até para hoje? Eu acredito que vale até para hoje esses mandamentos. Por exemplo, o cara está jogando bola, às vezes, nada a ver, e o cara, em nome de Jesus, eu vou fazer o gol. Está em vão ou não está? Está em vão, não tem necessidade de usar esse nome para você fazer um gol. Tem um monte de cara aí que está batendo tambor e está fazendo gol para caramba. Então não precisa, né, usar o nome de Jesus para fazer o gol. Então, assim, nós precisamos entender que esse Deus está se revelando, está se fazendo conhecido, mas que Ele está além daquilo que nós sabemos até então. Quando Jesus veio revelar um Deus além daquilo que o povo conhecia. O povo conhecia o Yahvé, o povo conhecia o Criador, o povo conhecia o Provedor, mas eles não conheciam o Pai. Jesus ia revelar o Pai para eles. E aquilo para eles foi o quê? Um choque, ao ponto deles pensar que Jesus estava afrontando Deus, que Jesus estava blasfemando contra Deus. Então, quando passarmos alguma situação que de repente não ficar claro nas Escrituras, lembra, Deus é maior do que aquilo que você acredita. Deus é maior do que aquilo que você sabe. Amém? Deus não cabe dentro de uma caixinha teológica. Por exemplo, vamos citar exemplos aqui para você entender. Uma igreja tradicional presbiteriana, ela se move acreditando em manifestações do Espírito Santo? Sim ou não? Não, ela não se move. Só que um cara que está inserido lá e que tem um mínimo de sabedoria e de temor, ainda que ele não seja um cara que vê a igreja atuando nesse lugar, ele não pode descartar possibilidades disso. Por quê? Porque base bíblica é o que não falta. Primeiro, né? Base bíblica é o que não falta dessas manifestações. Nunca claramente a Bíblia chegou e falou assim, cessou os dons, cessou manifestação. Nunca claramente a Bíblia fez isso. Nunca. Você não vê isso.
Tem ali textos que eles usam, mas eles não veem isso. E mesmo alguns deles, vou te dar um exemplo, Nicodemos, que é muito sistemático. Mas eu já vi Nicodemos falar que ele expulsou o demônio. Literalmente, uma pessoa estava manifesta e ele foi lá expulsar o demônio. Ele não fez porque não cabia fazer, mas o outro manifestou na igreja e ele fez. Mas é uma coisa que ele acredita? Literalmente? Não. É uma coisa que ele prega que pode acontecer na igreja dele a qualquer momento? Não. É uma linha teológica da igreja presbiteriana? Não. Mas se ele, de alguma maneira, quando alguém manifestou e expulsou, o que ele está fazendo? Reconhecendo. Deus é maior do que a minha teologia. Né? É isso. Deus é maior que a minha teologia. Um cara desse, igual o Carlos citou o exemplo que ele viu o Hernandes Dias Lopes falando, que o cara estava lá. O Hernandes Dias Lopes também é presbiteriano, tradicional. Para mim, um dos melhores pastores do Brasil. E aí o cara está lá, numa igreja assembleia, ele ia ministrar, e ele está aqui adorando a Deus aqui, e o pentecostal aqui, irmão, pulando, quicando, rodando no manto aqui, e ele aqui adorando a Deus. Sem julgar, ainda que ele tenha o parecer crítico daquilo, ainda que ele tenha uma base crítica daquilo, ainda que ele tenha um ponto de vista bíblico daquilo, ele não julga como se aquilo não fosse real. Porque se eu não tenho conhecimento claro de algo, eu não posso opinar de forma incisiva sobre algo. Então, eu e você precisamos entender isso. Nossa linha teológica não coloca Deus refém das nossas crenças. Não coloca Deus refém daquilo que eu acredito. Se você vai assim, irmãos, aí eu não acredito que Deus pode curar. E aí Deus está curando e você dizendo que não é Ele. Porque você não acredita. Eu não acredito que alguém pode ficar manifesto e outro ir lá e usar o nome de Jesus. Aí Deus está fazendo, você não acredita. Isso é um tipo de quê? De blasfêmia. Então você pode estar combatendo contra quem? Contra Deus. Então entenda isso em nome de Jesus. Deus é maior do que a nossa teologia. Amém? Amém, gente? Então vamos lá. Paulo também mostra que essa incompreensão, Paulo também mostra que essa está duas vezes, incompreensão de Deus, quando diz que o Espírito Santo sonda. Abre esse texto para mim na sua Bíblia. Esse texto aqui é muito bom. Vai aí, 1 Coríntios, capítulo 2. Abre aí. Vamos ler esse texto aqui todo. Eu gosto muito de ministrar nesse texto. Primeira Coríntios 2. Eu quero ler, vamos tentar ler ele todo aí, e tentar ir pontuando, só para você ver que coisa interessante que Paulo escreve nesse texto. Quem aqui, mesmo às vezes sendo surpreendido por você mesmo, mas você pode dizer assim, eu me conheço. Quem pode dizer, eu me conheço? Você não se conhece não, gente? Você não tá... Não. Eu falei o quê? Mesmo que você... preste atenção. Está amarrado, você não se conhece. Então a Bíblia é mentirosa, irmão. Você vai ler um texto aqui que vai falar que você se conhece. Mesmo de vez em quando você sendo acometido por coisa que você fala assim, como é que eu fui capaz de fazer isso? Agora que eu dei cola, vamos lá, quem aqui se conhece? Você não sabe de algumas coisas que você é capaz de fazer, não? Sim ou não? Então você se conhece, cidadão. Ué, doido. Que loucura é essa? Então vamos lá, mas mesmo se você se conhece, é porque você tem acesso a quem você é. Você tem acesso a quem você é ou não? Claro, pô. Você é um ser racional. Você tem acesso ao que você pensa, você tem acesso ao que você deseja, você tem acesso ao que você construiu, você tem acesso às suas habilidades. Você não tem acesso a isso? Então logo você se conhece. Quem aqui sabe, por exemplo, quem aqui tem filho e sabe que é um bom pai? Um bom pai. Vai. Levanta a mão, gente. Sabe que é um bom pai, uma boa mãe. Isso. E agora, quem sabe que precisa melhorar como pai? Porque você se conhece, senão você não se conhecia. Entendeu? Então, assim, nós nos conhecemos. E esse texto, Paulo vai falar uma coisa interessantíssima. Porque é a nossa vez de relacionamento para conhecer Deus. Então, eu quero que você preste muita atenção. Vamos lá. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado.
E eu estive convosco em fraqueza e em temor e grande tremor. Ele estava passando uma situação delicada, tanto em perseguição quanto em enfermidade. A minha palavra e a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas, de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Vamos lá, o 5. Para que a nossa fé não se apoiasse em quê? Mas no poder. Você quer que eu te dê um exemplo fácil aqui, para você entender até aqui? Quem aqui já viu um desses caras? Vamos lá mais falar rasgado sem usar nome. Quem aqui já ouviu um coach falando? Um coach, o cara que é coach. Um coach fera falando. O cara é persuasivo, não é? O cara é convincente, não é? Tu começa a ver o cidadão, tu não quer parar de ver o cara, não é? E Paulo, irmãos, Paulo tinha persuasão? Demais, o cara era poliglota, o cara estudou na mesma escola que Jesus, o cara era fariseu, o cara era mestre na lei, o cara sabia entrar e sair qualquer assunto referente à sinagoga, a Deus e pá, beleza. E ele está já ratificando diante dos coríntios: eu não fui até vocês com sabedoria humana, porque ele considerava coisas que ele sabia como sabedoria humana. É possível ter uma sabedoria humana sem conhecer a Deus, sim ou não? É possível ter conhecimento humano sem conhecer a Deus. Então, Paulo já está dizendo, porque ele está querendo tratar algo na igreja. Então, ele já está dizendo: eu fui até vocês, fraqueza de carne, com muito temor, ou seja, incertezas, né? Temor a Deus e incerteza do que vai acontecer, e tremor, porque eu estou sofrendo muita perseguição. Mas eu não cheguei aí tentando persuadir vocês, tentando convencer vocês. Eu cheguei aí em demonstração do Espírito de Deus e de poder, em demonstração. E aí, o que seria essa demonstração? É a atuação mesmo do Espírito Santo, gente. Porque não tem como você não ser convencido se você viver o poder de Deus, sabia? Uma coisa é você duvidar do poder de Deus agindo em algum lugar. Quem aqui, quando não crente, via lá, oh meu Deus, o Valdomiro, vamos lá. Quem viu o Valdomiro falar que estava levantando um cara da cadeira de roda e pensava assim: isso é comprado, isso é mentira, isso é caô. Né? Eu não vou entrar no mérito se era comprado, mentira ou caô, não vou entrar nesse mérito. Mas quando você não conhecia Jesus, você duvidava. Hoje, você duvida que Deus pode fazer isso? Não. Primeiro, porque o poder de Deus alcançou você. Você é uma pessoa que você não desejou ser. Essa é a verdade, irmão. Você hoje é alguém que você não desejou ser. Qual foi a minha época? Antes de, imagina, você acha que quando eu estava usando cocaína, lá no auge da minha cocaína, eu dava um tiro, daqui a 10 anos eu vou estar sendo professor de teologia. Você acha que eu desejava? Eu dava o outro tiro e vou ser pastor de uma igreja. Não, eu não desejava ser isso aqui. Então, logo, eu sei que eu sou isso aqui, porque o poder de Deus me alcançou. Porque o poder de Deus me transformou. Eu não tinha capacidade humana nenhuma de chegar, e nem tenho até hoje nenhum de chegar e estar aqui. Então, logo, eu fui afetado por esse poder, como você foi afetado por esse poder. E Paulo chega diante da igreja e fala assim: eu não vim convencer vocês como coach. É isso que ele está dizendo. Eu não sou coach. Entendeu? Eu não vim com palavras persuasivas. Eu não vim aqui pegar o seu intelecto aqui e querer te motivar. Eu vim te apresentar alguém. Ele fala o quê, irmãos? Eu vim te apresentar Jesus. E este o quê? Crucificado. É mole. Qual que era a demonstração de poder ali? É Paulo apresentando para a igreja um Jesus que morreu para salvar eles crucificado. Então, a demonstração de poder de Paulo, do Espírito Santo, era da atuação e de convencer aqueles homens, que um Deus se tornou homem, um Deus homem, né? Um homem divino, 100% Deus, 100% homem, e morreu em favor da humanidade. E como que esse cara morreu? Crucificado. Imagina, quem que vai ficar, irmão, humanamente falando, quem que vai ficar admirado por um Deus desse? Tem que ter uma conexão espiritual, tem que ter uma sabedoria espiritual, tem que ter o poder de Deus agindo no nosso coração. Pensa, o Deus de algumas pessoas são deuses que parece que elas estão inclinadas a fazer aquilo que as pessoas querem que elas façam. Você vai lá e pega um Buda, você coloca o Buda como na sua casa?
Fala assim, eu não, pastor, está amarrado. Mas como que você, se você acreditasse, como que você colocaria? Tem até uma forma de colocar, e aí você coloca daquela forma pensando o quê? Vai trazer o quê? Prosperidade, dinheiro. Então, logo, o Deus deles é um Deus que faz o que eles querem. Então, a pessoa vai procurando um Deus que faz o que eles querem. Jesus nunca se apresentou assim. O nosso Deus nunca se apresentou assim, como um Deus conveniente para nós, como um Deus que vai se inclinar tudo que a gente faz. Então, nós precisamos nos atentar a isso. Então, Paulo está dizendo assim, ó, eu não vim usar palavras humanas. Porque, irmãos, fala a verdade, nas igrejas de hoje, muitas igrejas, tem pessoas que estão lá pela persuasão humana ao intelecto humano. O cara vai e ilude a pessoa. Nós precisamos ter esse tipo de cuidado. Qual cuidado? Eu prefiro 1000 vezes viver uma realidade do que uma ilusão. Por quê? Porque a ilusão é a frustração do amanhã. E a realidade é o preparo de hoje, pô. Essa é a minha realidade. Por isso que Paulo falava o quê? Para mim, morrer é o quê? E viver é lucro. Ele está dizendo assim, quando eu estou vivendo, lucrei. Quando eu morrer, Cristo. Acabou. Ele não vivia uma ilusão. E existem igrejas que impregnam no coração das pessoas o quê? Uma ilusão. Não, vai para Jesus que tudo vai dar certo. Quando que ele falou que tudo ia dar certo? Quando? Quem aqui tem alguma coisa na sua vida que não está dando certo? Pronto. E você está orando para ele mexer. Ô, Jesus, mexe nisso aqui, Jesus. Pega aquele filho meu, pega aquela mulher minha, dá um jeito nela, pega meu marido, esse homem não sossega fácil. Eu na igreja buscando esse homem aí, meu filho lá que só apronta, esse menino crescido na igreja, agora é o atentado. Nem tudo está dando certo. Mas isso muda quem Deus é? Isso muda a sua fé em Deus? Porque Deus não veio até você como um coach, como uma autoajuda. Não, Ele é o seu socorro do alto. Ele não é uma autoajuda. Ele é alguém que vai estar contigo nesses dias aí, mesmo nesses dias difíceis. Então, nós precisamos entender. E por isso que eu sempre vou bater do ídolo. Enquanto eu tiver os ouvidos de vocês diante da minha voz, eu sempre vou bater do ídolo. Irmão, coach serve para a empresa. Esse é o momento que você diz amém. Coach serve para a empresa, é uma bênção, uma empresa. Se tiver empresa, vai, ouve um coach. Agora, na igreja, não. Porque se você usar coach na igreja, você vai mentir para os fiéis. Você vai iludir os fiéis. Entendeu? Porque vai ver o que é coach. É um cara que vai te motivar, vai te dar estratégia, vai te dar direções para você avançar e ganhar dinheiro, irmão. Ganhar dinheiro as coisas dão certo. E é todo mundo na igreja que vai ganhar dinheiro? Não, não. Tem gente que vai converter, vai morrer ganhando salário mínimo, pô. Então não é melhor falar para a pessoa assim, ó, não é sobre o salário mínimo. Não é sobre o aumento de salário, não é sobre você se tornar um empresário, é sobre você ter Jesus na sua vida. A pessoa vai viver a realidade e a suficiência de que Deus é bom. Ele não vai ficar iludido, não, eu estou na igreja porque o pastor falou que eu vou ter uma Ferrari, uma casa, que você tenha, casas, Ferraris, que você tenha, se for da vontade de Deus, mas que se você não tiver, você não saia dele. Não vim convencer vocês com palavras persuasivas, de sabedoria humana, enganar vocês. Não vim. É isso que Paulo está dizendo, mas em demonstração de poder. Vamos lá. Verso 6. Todavia, olha que coisa interessante isso aqui, irmãos. Todavia, falamos sabedoria entre o quê? Os maduros, os perfeitos, em algumas traduções. Porém, não a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam, se destroem. Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Então, a sabedoria de Deus é para a nossa destruição ou para a nossa glória? Para a nossa glória. A qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Olha que coisa interessante. Paulo está dizendo assim, ó, nós precisamos falar sabedoria, a de Deus, no meio dos maduros. Amém? Por que uma escola? Por que um curso? Por que quando você se envolve no ministério, você não pode só querer, eu vou ali dar o meu melhor no ministério. Irmão, o ministério não foi chamado para você dar o seu melhor. Não, pastor? Não. O ministério foi chamado para você dar o seu melhor de acordo com as palavras de Deus. Porque, irmão, imagina, você acha que não tem ninguém aí fora, não tem ninguém aí fora que sabe mais de mesa de som do que os meninos aqui de dentro, não? Sim, tem.
Você acha que sabe o que algumas igrejas fazem hoje? Algumas igrejas contratam caras. Eu não consigo entender, não. Os cara tá no baile sabadão, chapando coco lá, fazendo as tretas tudo. E domingo esse cara é contratado pela igreja para vir aqui organizar o som da igreja. Aí. Pois é. Pastor, eu discordo, irmão. Por quê? Porque se a raiz for santa, os ramos também serão. A raiz quem é? Jesus. Os ramos quem é? Somos nós. Se a raiz é santa, os ramos também serão. Para mexer no som da igreja. Eu prefiro alguém aprendendo, mas que é um menino que eu conheço, está convertendo, é santo, está aqui, dando o seu melhor, tentando honrar o melhor que ele está dando com a palavra de Deus, do que alguém cheio de habilidade que vem de fora, que a igreja ainda paga, que poderia estar dando cesta base para alguém, está dando um salário para o cara que já tem um bom salário, o cara vem aqui enfeitar o som. Eu prefiro passar as raivas com o Tiago aqui. Entendeu? Passo minhas raivas com o Tiago, com o pastor Luiz, com esses meninos aí, do que ficar contratando, irmão. Por quê? Porque, irmão, se a raiz é santa, os ramos também serão. Amém? Os ramos também. E nesse texto aqui, Paulo está dizendo que aquilo que estava oculto, está oculto aos príncipes desse mundo, irmãos. Está oculto. Príncipes está falando de homens de governo, homens de autoridade, homens que têm acesso, homens que têm voz. Entendeu? Eu não vou falar o nome não, mas recentemente está acontecendo uma tretinha entre dois, um brigão e o outro que quer ser alguma coisa politicamente. Está rolando uma treta. E se você for ouvir, né, tem um que está certo, que no fundo está se preocupando com a alma, mesmo com aquele jeito tosco dele às vezes, está se preocupando com a alma, enquanto o outro está iludido com coisas que ouviu por aí. O que eu estou querendo ensinar para vocês dentro disso aqui? Irmãos, a sabedoria de Deus, ela precisa ser manifesta nos maduros. Quem que já me viu falando assim? Os maduros unem os imaturos. Você quer ver se numa família tem alguém maduro? É só olhar se na família tem unidade. Porque a maturidade sempre vence a imaturidade. A maturidade sempre vai vencer a imaturidade, cara. Sempre. Você acha que por que nós estamos aqui? Porque a maturidade de Cristo venceu a nossa imaturidade, pô. Então, quando você vê uma casa desalinhada, pode olhar, está faltando maturidade naquela casa. Porque uma casa não foi criada para ser desalinhada. Sim ou não? Muito pelo contrário. O que a Bíblia diz? Que se uma casa estiver dividida, ela não vai subsistir. Ela não vai prevalecer. Então, o próprio Deus estabeleceu a sabedoria do homem, a sabedoria da mulher, a sabedoria dos filhos, tudo dentro da palavra. Então, quando a mulher quer ser o homem, deu ruim. Quando o homem quer ser a mulher, deu ruim. Quando os filhos dão honra aos pais, deu ruim. Então, nós não andamos no curso de uma sabedoria humana. Nós andamos no curso de uma sabedoria divina, que Deus fala no meio dos perfeitos. Nós precisamos entender isso. Deus quer amadurecer a sua igreja. Por favor, dá mais amém, hein? Amém. Deus quer amadurecer a igreja dele, gente. O Senhor quer amadurecer a igreja dele. Ontem aqui na ministração a gente falou sobre uma chuva chamada temporã, que é uma chuva que vinha depois que as árvores já estavam robustas, cheias de vida, com fruto. Vinha uma chuva temporã, que é chamada de últimas chuvas, que é a chuva que vem, que você nem vê o barulho dela, mas ela molha o fruto, e quando você foi dormir, o fruto está verde. Essa chuva vem de madrugada, molha o fruto, quando você acorda, o fruto está maduro. Nós precisamos orar nesses dias para isso, para que a sabedoria de Deus se manifeste no meio dos maduros, para que esses maduros possam, de fato, revelar quem Deus é. De fato, viver uma vida de acordo com quem Deus é. Então, Paulo está ali, dizendo, olha, não cai na desses caras, irmão. Não cai na desses caras. Não cai. É isso que ele está falando. Tem muita voz no Brasil hoje, tem muita voz na internet, e tem gente que, quando a gente fala alguma coisa aqui, irmãos, não sai a princípio nem pegando e nem rejeitando. Faz o que a Bíblia diz, irmão. Vai examinar, pô. Vai examinar, examina. Qual é a preocupação do meu pastor em falar para não ficar ouvindo coach na vida espiritual? Porque o coach vai mentir para você na vida espiritual, cara. Não tem como ele falar a verdade para você na vida espiritual. Na vida espiritual não tem como. Ele não vai conseguir. Porque o coach não vai dizer assim para você, não, no mundo tereis aflições. Você acha, irmão? O coach vai dizer, quistem, avancem, 12 passos para isso. 7 passos para isso. Hoje você é um mendigo, amanhã tu é um mega empresário. E vai o processo. E a igreja de Cristo não vai te dizer isso. A igreja de Cristo vai, sofre comigo as aflições do evangelho.
A igreja que é ou não é, gente? Então, agora eu te pergunto, o que nutre a sua vida? Realidade ou ilusão? O que tem que nutrir a sua vida é realidade, por isso tem que conhecer Deus. Deus é real, verdadeiro. Amém? Então vamos lá. Aí um dos textos que a gente mais gosta de falar. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, nem o ouvido não ouviu, nem subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus vai preparar. A conjugação verbal é essa? As coisas, qual é a conjugação verbal? Essas coisas já o quê? Já estão? Elas já existem. Então existem coisas em Deus, de Deus, que está preparada para você. O que está faltando? Está faltando existir o você preparado para essas coisas. A gente questiona Deus, mas não se questiona. A gente questiona Deus. Deus, por que eu não estou naquele lugar? Aí Deus fala assim, vê se você é digno de estar lá, cara. Para de me perguntar por que você não está. Pergunte se você merece estar lá. Pergunta se você está agindo da forma como eu espero que você haja, para você estar lá. Porque de vez em quando a gente questiona Deus. Aqui está dizendo que Deus preparou todas as coisas. Coisas que seu olho não viu, seu ouvido não ouviu, seu coração nunca compreendeu. Está preparado, irmão. Existentes. São coisas existentes. Porém, a questão é, nós estamos preparados para essas coisas? Pela lógica natural, você tem um filho e um carro. Esse carro é do seu filho? Sim ou não? Claro que é, mas seu filho tem 10 anos. Se você for um pai bíblico, você vai deixar o seu filho dirigir o carro com 10 anos de idade? Não. Se você não for um cara bíblico, você vai. Se você for o cara que não obedece lei humana, você vai pegar seu filhinho, vai botar ele lá, vai para uma roça, vai tirar um certo. Fala, meu menino de 10 anos dirigindo. Mas se você for um cara bíblico, você vai fazer isso? Não, porque você vai estar ferindo uma autoridade que não fere Deus. A autoridade da terra, quando ela não fere Deus, ela tem que ser obedecida por nós. Ponto. O cara não está ferindo Deus, nós precisamos obedecer ele. Quando você dirige sem carteira? Fala Deus mesmo. Ele está falando. Ele está falando. Então assim, pastor, mas sua vida é corrida, só fala isso porque o senhor não tem carro. O meu vai ficar pronto em 15 dias. 15 dias. E sabe uma coisa que eu fico assim, que é para treinar, que todo mundo fala, você tem que treinar. Eu até que fui treinar, mas eu já fui com o meu coração rasgando e estou inclinado a não ir, gastar um dinheiro para fazer mais aula. Porque, irmãos, existe um senso da moral de Deus dentro de nós que fala o que é certo e o que é errado. Não, né? Existe, cara, existe uma consciência bíblica, que às vezes você quer dar uma teimada, não, mas eu vou ficar tomando pau, não tem dinheiro para gastar, as aulas é cara, 50 conto uma aula, não é isso? 50 conto uma aula, e esses caras querem arrancar meu dinheiro. Mas se nós formos olhar à luz das escrituras, quem está errado? Quem faz, pô. Quem faz está errado. Então assim, Deus preparou as coisas, mas às vezes você não entrou nessas coisas porque você não está preparado, pô. Entendeu? Uma vez eu vi um pastor falando, ele falou algo que mexeu muito comigo. Eu vi ele falar assim, Deus não fecha portas que ele abre, mas cuidado para você não fazer bagunça na porta que ele abriu. Porque às vezes a ICAV é uma porta aberta, irmão, que Deus abriu, sim ou não? Claro que é, cara. Mas se a gente demora, a gente não pode bagunçar essa porta? Claro. Sua família não é uma porta que Deus abriu? Claro, mas se você demora, você não pode bagunçar a sua família? Seu trabalho não é uma porta que Deus abriu? Mas se você demora, você não pode bagunçar isso aí? Então a gente está sempre questionando Deus porque algumas coisas não estão do jeito que a gente esperava, mas a gente nunca se questiona. E quem não se questiona não muda, pô. Quem não se questiona não muda. O cara está sempre transferindo para Deus a culpa. É sempre culpa de Deus, que Deus poderia fazer, mas não faz. Deus é poderoso, mas não faz. E aqui está dizendo assim, está tudo preparado, querido. Está tudo preparado, menos você. As coisas existem para você, mas você não existe para as coisas. Não fica melhor assim? Ai, Deus, isso me deu uma palavra que eu vou ser o cara aí das finanças. Aí Deus vai olhar para você, primeira coisa que Deus vai analisar. Aí você fica, Deus só falou que eu ia ser o cara das finanças. Deus, como que eu vou fazer você ser o cara das finanças se tu não consegue administrar 1.000? Tu não consegue administrar 2.000?
Aí, irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Tem um texto que eu amo, um texto profético, eu não lembro agora, acho que é Isaías 12. Depois eu vou achar e vou mandar para vocês no grupo. Diz assim, ó, Deus liberou uma palavra sobre Jacó, natureza caída. Ela se cumpriu em Israel, natureza remida. O que Deus está falando para mim e para você? Que tem palavras liberadas sobre a minha e sobre a sua vida. Mesmo quando a gente está caído. Eu recebi uma profecia de que eu seria pastor após usar cocaína no banheiro da igreja. Você conhece a história. E aí, quando que isso começou a se cumprir? Um ano depois, quando eu entreguei minha vida para Jesus. Ele até libera uma palavra sobre quem está caído, mas ele cumpre essa palavra sobre quem decide permitir com que ele coloque essa pessoa de pé. Então, às vezes, você tem profecia e não tem cumprimento, porque tem profecia, mas vive caído. Não, se posiciona, cara. Acorda. Ai, mas Deus profetizou há 10 anos atrás e nada. Porque 10 anos que ele te deu para você se posicionar e nada também. E nada também. Então, está questionando Deus, mas não se questiona. Faz aquelas orações assim, básicas, eu vou me questionar. Vou chegar amanhã e falar, Deus, o culpado sou eu, né? Você gosta de cantar, esse cara sou eu, do Roberto Carlos. Canta, o culpado sou eu. O culpado sou eu. Irmão, Deus não tem culpa de nada. Deus não tem culpa de nada. A culpa é... E nós somos indesculpáveis. Então, vamos lá. Aí no verso 10, que é uma da chave aí, fala assim, mas Deus nos revela, nos conta essas coisas pelo seu Espírito. Porque o Espírito penetra o quê? Acesso. Fala assim, o Espírito Santo tem acesso. E vai ainda às profundezas de Deus. Então, quem é o nosso professor maneiraço? Espírito Santo. Ele tem acesso, livre acesso. Vem cá, Vitor. Eu gosto de fazer muito uma ilustração. É de fato uma ilustração, tá? Porque não é literalmente isso que acontece. Mas Deus, o Espírito Santo é Deus? Deus é onipresente? Então ele está em todos os lugares. Então isso aqui é só uma analogia, tá? O Espírito Santo mora no Vitor? Sim ou não? Aí o Vitor está se relacionando com o Espírito Santo porque ele quer conhecer mais Deus. Amém? Aí a Bíblia fala que o Espírito Santo tem livre acesso. Ele vai até as profundezas de Deus. Vem cá, Mateus, vem aqui. Você vai representar Deus, Vitor vai representar uma igreja que carrega o Espírito Santo. Amém? Fica aqui do meu lado. Aqui. Aí seria mais ou menos assim. O Espírito, aí está lá, o Vitor buscando. Amém? Buscando conhecimento, buscando sabedoria e se dedicando. E aí só ilustrando, tá? Analogia. É como se o Espírito Santo, depois de o Vitor se relacionasse com Deus, com o Espírito Santo, é como se o Espírito Santo saísse aqui, ó. Vou lá nas profundezas de Deus. Viesse aqui nas profundezas de Deus e começasse a falar. Eu estou lá embaixo conversando com o Vitor, coisa e tal. O Vitor está querendo saber isso e aquilo outro. E bam, caixinha de fósforo, e buscando conhecimento, e isso. Ele vai até as profundezas de Deus, pega as coisas que estão em Deus. E aí volta de novo para onde? Para o lugar onde ele mora. Agora trazendo essas coisas. Porque é ele que revela essas coisas. Quem está entendendo? Quem está entendendo aqui? Está entendendo? O Espírito Santo nos revela essas coisas porque ele tem acesso, ele é Deus, então Deus tem acesso a Deus. Ninguém revela o Pai senão o Filho, é quem o Filho quiser revelar, a gente leu semana passada. Então, da mesma forma que Jesus tinha acesso ao Pai, o Espírito Santo tem acesso a Deus e ele tem acesso às profundezas de Deus, que é onde estão as coisas mais maravilhosas do mundo, é nas profundezas. Então, irmão, para de pensar que você não vai aprender, porque o seu professor é mega. Seu professor é o top das gatas. Seu professor não é humilde, não, cara. Seu professor é o Espírito Santo. Então, olha para o teu irmão e fala assim: você vai aprender. Porque não é eu que estou te ensinando, não. Fala. Amém? Vai lá, meu filho. Obrigado. Então, vamos dar um intervalo, tá? E depois a gente volta, porque o Carlos já está ali pulando, já, igual uma gazela preta. Fica de pé aí. Fica de pé. Deixa eu orar por vocês. Pai, obrigado por essa primeira aula, continua revelando teu coração e tua vontade no nosso meio. Nós queremos sim conhecer esse Deus que se revela. A nossa oração é que o Senhor continue se manifestando o seu conhecimento.